Brasil definitivamente não é para pessoas com o coração fraco. Uma verdadeira montanha-russa de emoções quando o assunto é política. Não deveria ser, mas essa é a nossa realidade, né? Principalmente por conta da insegurança jurídica. Em um espaço de 24 horas nós tivemos o requerimento de abertura da CPI do abuso de autoridade, excelente notícia, mas, por outro lado, é uma decisão do STF que sim, limita a liberdade de imprensa. Esse é o nosso tema único de hoje. A gente vai tratar desse contraste aí e o que está por vir, tá? Vamos começar aqui pela CPI, porque a direita é muito esquisita, né? Quando você faz, algumas pessoas reclamam. E essas mesmas pessoas reclamam quando você não faz. Ah, essa CPI não vai dar em nada, porque a CPI do MST não deu em nada, a CPI do 8 de janeiro foi sequestrada pela esquerda, então vai ser mais um circo. Olha só, se for para desistir assim, entrega logo a oposição para a situação e vira ditadura de vez. Vocês concordam comigo? A gente não pode abrir mão de tentar. A esquerda não construiu esse poder que tem hoje do dia para a noite. O aparelhamento, né, o aumento da capilaridade, as coisas foram acontecendo nas sombras, devagar, ao longo de décadas. Né? Então a direita não pode se desesperar agora e ajoelhar. Né? Se ajoelhar e deixar para lá. Não deu certo a CPI do MST, beleza. Infelizmente não deu certo. O governo conseguiu tomá-la durante, né, no curso da comissão. A CPMI, então, não tem nem o que falar, né? Eles sequestraram antes de começar. A princípio, nós temos a presidência, teremos a presidência, a relatoria e a maioria também. Vai acontecer o que aconteceu com a CPI do MST? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Agora, a gente não pode abrir mão de tentar. Essa CPI, se transcorrer da maneira que a gente espera que transcorra, tem potencial, sim, para revelar um monte de coisa aí que, de repente, a gente até desconfia, algumas coisas nós sabemos, e o grande público, né, fica só ali ouvindo aquela narrativa de que a direita propaga fake news, que nada disso faz sentido, que é mentira, que o STF é isso, que o TSE é aquilo, através de documentos oficiais, né, quebra de sigilo daqui e dali, vai ficar impossível, né, para transformarem, né, a realidade em narrativa da esquerda, pessoal. Não vai ter como. Tá? Então a gente tem que tentar. Se der errado, tenta de novo. E por aí vai. Vai ter pressão com toda certeza do universo. Tá? Um exemplo aí para vocês. A PEC, que limita os poderes do STF, passou pelo Senado, mas o Gilmar Mendes já está trabalhando ali para dar aquela brecada na Câmara dos Deputados. A matéria, inclusive, cita nominalmente o Paulinho da Força, que era um cara que tinha sido condenado a 10 anos de cadeia pela segunda turma do STF. E, milagrosamente, né, foi descondenado justamente no momento em que ele assume como suplente de deputado. E ele vai ser um dos principais advogados do STF, isso é a matéria que está dizendo, dentro da Câmara dos Deputados para conseguir sabotar, né, essa PEC. Então, é uma situação, né, ridícula. Ridícula. Se você explica isso para estrangeiros, eles não acreditam em vocês. Não vai adiantar vocês falarem, porque eles não vão acreditar. Eu já passei por essa experiência 1 milhão de vezes. Né? Mas é isso. E o Arthur Lira tem rabo preso, né? Esses dias aí o STF livrou ele daquela questão da robótica e tal, lá de Alagoas. Então, é bem provável, é muito provável que o Arthur Lira destrua sua carreira política para proteger o STF, né? Resolva fugir da cadeia, né? E vai destruir sua carreira política, porque ano que vem tem eleição municipal e o Arthur Lira não vai eleger ninguém. Né? Quem deve estar sorrindo aí de orelha a orelha é o Renan Calheiros, que é o líder do outro grupo. Então, vamos dar apoio, pessoal, a essa CPI. Né? A gente tem que torcer, tem que orar, e para que dê tudo certo. Se a gente for desistir de antemão, então tem para que fazer oposição. Né? Eu perguntei para essas pessoas, tá, qual é a tua sugestão? Olha só, não, é fazer uma lei que limite poderes do STF. Eu falo, olha só, cara, olha o tamanho da bobagem que você está falando. O STF tem o poder de alegar inconstitucionalidade de uma lei dessa. E a prerrogativa principal do STF, eles já fazem o que não é para fazer. Imaginem o que eles podem fazer de acordo com a Constituição. Então faz uma PEC. Que é exemplo melhor que esse, limitação de poder do STF. Vocês estão vendo aí a obstrução. Então, sabe, gente, é muito fácil criticar. O Gustavo Gaia fez lá o placar da votação da sabatina do Flávio Dino. Que piada. Sugestão, me dá uma sugestão melhor. Me dá outra sugestão, gente, porque ficar reclamando não adianta PN.
Agora vamos falar aqui dessa questão da imprensa, tá? Porque a decisão do STF funciona da seguinte forma. Vamos supor que o Globo me entreviste. Aí eu vou lá e diga alguma coisa que, né, o STF, né, o julgador, considere uma fake news, uma mentira. Né? Não só eu pagaria por isso na justiça, como também o órgão de imprensa, nesse caso o Globo. Né? Isso nunca vai acontecer, não vou na entrevista com o Globo, mas vocês entenderam a lógica da coisa? E aí as pessoas estão pensando, mas agora a água bateu na bunda da mídia. Realmente, bateu na bunda. Mas a consequência disso não será, né, a imprensa perdendo sua liberdade. Por quê? Porque o que eles vão fazer a partir de agora é simplesmente não dar espaço mais à direita. Eles não vão entrevistar mais pessoas da direita, porque a gente sabe que essas regras, essas decisões, só servem para um lado. Eu preciso explicar. Tá aí o Janones com um livro publicado assumindo que faz fake news, áudio dele de rachadinho, vocês não veem nenhuma movimentação. Se fosse um dos filhos do presidente, vocês imaginem aí o que estava acontecendo. Então é claro que essa decisão do STF tem aquele ar de nobreza, como sempre, naquela película de defesa da democracia, mas a gente sabe que o chicote só bate de um lado. Então a imprensa, o máximo que vai acontecer com ela é continuar dando o espaço que sempre deu, que é muito maior à esquerda, o esquerdista mentindo a roda à vontade, sem sofrer nenhum tipo de consequência, e o espaço da direita, que já era mínimo, vai se tornar nulo. Nenhum. É isso. Basicamente, é o controle da narrativa, só que feito de maneira artificial, gente. Não tem mistério nenhum. Agora, quem vai pagar o pato de verdade? Você pega, por exemplo, um podcast, né, do Monark, daquele outro barbudinho lá, os caras, os isentões. Quando é alguém da direita que vai lá, a audiência explode. É gente pra caramba. Né? Eles não vão mais poder fazer entrevista com o Bolsonaro, não vão poder fazer entrevista com o Tarcísio, não vão poder fazer entrevista com quem quer que seja da direita. Tá? Vai ter eleição municipal ano que vem. Confirmada a candidatura do Ricardo Salles e do Alexandre Ramagem para São Paulo e Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Né? Eles não vão entrevistar o Ricardo Salles e não vão entrevistar o Alexandre Ramagem, só vão entrevistar os candidatos da esquerda. É simples assim. Se os nossos dois ministros lá no STF não fossem tão sojados, né, tivessem 1 miligrama de testosterona naqueles corpanzizinhos ali, né, talvez a gente pudesse ter esperança de algum tipo de equidade, mas não vai rolar, porque eles não fazem nada, são 2 moscas mortas. Então é isso aí, galera. É isso aí. Agora, é um monstro que foi criado e foi alimentado pela mídia? Claro que foi. Vocês estão vendo aí a matéria. O Barroso está dizendo que isso aí não vai limitar a liberdade de imprensa. Claro que vai, gente. Porque o judiciário brasileiro, ele cresce da subjetividade. Vocês podem ver que tudo que o STF e o TSE fazem é baseado em critérios subjetivos, em interpretações. Tanto é que eles fazem interpretações da Constituição. E essa Constituição, né, é uma mãe para isso aí, porque é cheia de expressões de duplo sentido, cabe interpretações dúbias, né, diferentes. Então, para quem já está acostumado a dar nó retórico, é uma festa. Né? Então, o STF se cria em cima disso. Se o que é fake news e o que é verdade depende da interpretação do STF, então a gente está ferrado, galera. Porque é simplesmente a extensão daquilo que a gente já vive hoje em dia. Só que agora com uma decisão do STF por trás para embasar. Esse cara aqui vai ser punido, esse órgão de imprensa aqui vai ser punido. Por quê? Porque fulano de tal falou tal coisa. Mas peraí, isso é fake news? Não é? Não, bom, o STF disse que é. Então acabou. Tudo construído em cima da subjetividade. Se o Brasil tivesse uma Constituição como a americana, que é preto no branco, simples, a gente não teria isso. Mas, infelizmente, é essa a nossa situação. Barroso diz que não, meu amigo. Barroso dizer que isso aí não limita a liberdade de imprensa é a mesma coisa da pessoa dizer que não beber água não desidrata. Né? É a mesma coisa de dizer que mergulhar não molha.
Mesma coisa de dizer que tomar choque não dói. Porra, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Agora, foi por falta de aviso? Não foi. Tá aí a matéria de 2017 do Lula. Não, primeiro, vejam aí a postagem, tá? Vamos ver uma postagem dele no Twitter, né? As pessoas, isso aí é fake news porque a foto é atual. Sim, é porque a postagem continua lá, né? E quando você muda a foto hoje, muda a foto de todas as postagens anteriores. Mas tá aí a data. Vamos ler essa postagem, depois eu vou ler alguns trechos dessa matéria aí, né, que tá aí no canto da tela, de 2017, depois a gente volta para concluir aqui e jogar na cara mesmo. 29 de abril de 2017. Eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. Aí algumas falas dele, daquela matéria do Globo. Essa mesma imprensa que dizia que o PT acabou, dizia todo dia: amanhã o Lula vai ser preso. Faz 2 anos que eu ouço isso, ele foi preso depois, né? Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentir. O ex-presidente voltou a reafirmar a sua candidatura no ano que vem, 2017, ele que não pôde ser candidato em 2018 porque foi preso. E disse estar hoje, na época, né, aos 71 anos, com mais tesão para ser presidente do que em 1989, quando tinha 43 anos e disputou pela primeira vez. Depois de criticar a imprensa, disse, 2 pontos, vamos regulamentar os meios de comunicação. No discurso, o ex-presidente também atacou o prefeito de São Paulo, João Dória. Um almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo se fazendo passar junto ao povo mais humilde por João Trabalhador. Se encontrarem com ele por aí, perguntem se ele já teve uma carteira profissional assinada. João Dória, você que é tão próximo da imprensa, né, hoje em dia está aí passando pano, sentando no colo do Lula. E por fim, ainda nas palavras do petista, e vejam bem a gravidade disso aqui, há um pacto diabólico entre a Operação Lava Jato e os meios de comunicação. Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo, né, fazer um apanhado aqui, condensar tudo, Flávio Dino pode se tornar ministro do STF. Ele disse tempo atrás que chamar o Lula, por exemplo, de ladrão era crime. Ele, em se tornando ministro do STF, passa a ser a lei, porque a gente sabe que é assim que funciona no Brasil hoje em dia. Então, se você chama o Lula de ladrão, tu pode ir preso, né? E se você estiver dando uma entrevista, o entrevistador pode pagar também. Tá? A empresa, a pessoa física, não interessa. Quando estava rolando aquela polêmica toda por conta do PL que eles chamam de fake news, na verdade o PL da censura, a proposta era praticamente a mesma. Quando um usuário postasse alguma coisa nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, a plataforma iria ser responsabilizada por conta disso aí. E os veículos de imprensa também. Se você vai lá e posta uma matéria do Globo, por exemplo, você poderia pagar por isso. A plataforma poderia pagar por isso. Né? E aí o que fizeram? Por exemplo, no Canadá você não pode mais postar link de matérias, porque lá tem uma lei parecida com essa aprovada. Na prática, o que eles estão fazendo agora com a imprensa é o que eles tentaram fazer com a internet. Quando o Lula falou aquilo ali, vamos regular a imprensa, a internet não tinha esse poder todo. A esquerda só foi descobrir o poder da internet depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Passou a ser a prioridade. Por quê? É o território da liberdade. É o território onde a direita impera. Não conseguiram ano passado, foram direto na imprensa, como o próprio Lula prometeu, e assim que o Dino entrar por lá, vão cair matando na internet. E aí acabou, galera. E aí já era, babau, acabou de vez. Então, quando a gente falava que se o ladrão subisse a rampa já era, tá aí. Eles não brincam em serviço. Eles não vão cometer os mesmos erros que cometeram lá atrás. Erros para eles. Né? Um deles, essa questão do controle da internet. O Lula já falou isso em uma entrevista dizendo: esse foi o meu principal erro. Não controlar a imprensa. Então se preparem para dias muito, muito difíceis. Tá? Muito difíceis mesmo. A instauração formal de uma ditadura tá caminhando a passos largos. Né? Vai ser só, pessoal, o que vai mudar é a existência de leis, né, que sejam usadas como backup para isso aí.
Né? Tem aqui, eles já fazem hoje. Depois vai ser só a formalização. Vai ter um papel lá com alguma coisa escrita dizendo que pode. Se o legislativo não faz, o próprio STF toma uma decisão que viabiliza isso. Tá? Infelizmente, aí as Forças Armadas, né, acharam que nós vivíamos em uma democracia pujante. Não foi por falta de aviso. E valorizem muito, mas muito essa CPI, porque ela pode sim ser a nossa salvação. Pode. Vai ser? Não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas a gente não pode descartar nada que nos dê esperança. Um forte abraço, a gente se vê por aí.